Chega mais, nação! Vamos juntos aqui agora analisar as últimas informações do Flamengo. E olha só, Thiago Almada no Flamengo? Exatamente, essa é a informação que os comentaristas, os jornalistas do programa da ESPN Brasil falaram no programa. Um novo reforço do Flamengo? A gente vai analisar aqui, por isso faz o seguinte, chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos pra vocês, como você sabe, as notícias e informações do Flamengo. Mas antes de começar o vídeo, ó, faz o seguinte, vai rapidinho aqui nos comentários, escreve aí de qual localidade você está assistindo nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Brasília, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, pois seu estado, a sua cidade ou o seu país, se está fora do Brasil, trabalhando, viajando, coloque aí pra gente saber, tá bom? Vamos lá, créditos, canal ESPN Brasil, quero ver o Pascoal, Zé Elias falando aí sobre Thiago Almada no Flamengo. Flamengo. Opa. E o noticiário do Flamengo nesta segunda, Almada, hein? A possibilidade, o interesse. Flamengo tenta atravessar River Plate para contratar Thiago Almada. É do Bocato a matéria? Daniel Bocato, ESPN.com.br. O Flamengo entra na disputa com o River Plate pela contratação do meio-atacante Thiago Almada, que pertence, assim, da seleção da Argentina, tá no Mundial, Atlético de Madrid, estava esperando proposta da Europa, titular, agora já não foi é mais perdendo titular. espaço e ficou naquela esperança de, vamos ver se pinga alguma proposta. Aparentemente não pintou nada muito forte. Tudo bem, a Copa não acabou, a gente sabe que a Copa tem sempre um peso. E aí é o seguinte, eu acho que joga a favor do River o fato dele ser argentino e o River é argentino, porque se tiver que ir pro mano a mano de proposta, não me parece que o River tenha a bala, caso precise investir o que o Flamengo pode, para entrar nessa disputa. O Almada foi muito bem no Botafogo, é um ótimo jogador, ainda muito jovem. Na Copa do Mundo ele só não entrou no jogo contra o Egito. Nos demais, ele teve jogo que foi titular e teve jogo que ele entrou como opção. Zé, o que você acha dessa possibilidade? E do Almada como jogador? Eu acho que se o Flamengo conseguir, vai trazer um jogador que vai ajudar muito, especialmente para substituir o Arrascaeta. Provavelmente vai ser esse jogador para jogar centralizado, tem essas características de habilidade, dribles curtos, né? É só lembrar o que ele fez pelo Botafogo, né? Agora, o que uma coisa é chegar e outra coisa é quem sai, né? Pelo menos assim, o Emerson Royal, aí não sei se o Rafa pode trazer pra gente, mas o Emerson Royal me parece que tinha propostas. O Cebolinha já sinalizou. Falou que não vai renovar, então ele vai ser utilizado, não vai ser utilizado. Então tem uma série de fatores aí que podem ajudar, né, o Flamengo a liberar um pouco mais de dinheiro para trazer o Almada, né, e poder ter essa peça de reposição e a variação que ele pode ter com um jogador como esse, porque ele pode jogar aberto pelos lados, ele pode jogar por dentro. Aí o Flamengo, ele e o Savarino fizeram uma dupla, essa dobradinha de sair da ponta para dentro, Botafogo, do lado né? esquerdo. Aí precisa saber como é que o Flamengo vai aproveitar. Esse ponto que o Zé trata, e eu sei que nem vi o chat ainda, mas deve ter rubro-negro que falou assim, como assim substituir, o Arrascaeta não vai sair? Primeiro, o tempo está passando, em algum momento o Arrascaeta ficará mais veterano, e mesmo ele bem na ponta dos cascos, ele não aguenta. A temporada passada dele foi espetacular. E o ano anterior de mais dificuldade com lesão. Você tem um cara, primeiro, dá pra jogar junto. Muito junto. Segundo, se tiver que optar por um por outro, pelo calendário e a ambição no Flamengo, você dá ali minutagem pros dois e eles são sempre frescos. É por isso que o Flamengo é diferente, porque foi incomparável, né? Você imaginou, tá voltando, gente. Você imaginou ter uma dupla de meias, Almada e Debochado, e Arrascaeta? Jesus, quem é que vai parar? Fala pra mim. Fala pra mim como é que resolve essa parada. Tava demorando. Faz muito tempo que o Flamengo busca um reserva pro Arrascaeta. Então, não, tentou. Só que não vai ser o caso, né? Exato. Convenhamos que, assim, o Almada, se for contratado pelo Flamengo, meus amigos, de verdade, um juízo de valor que é necessário para essa discussão. Se o Flamengo contratar o Almada é titular. Não, o Almada vai jogar. O Almada é um ótimo jogador.
Jogador fantástico. Ainda mais com o Lino já fazendo esse papel pelo lado direito do campo, o Almada faz o lado esquerdo ali. Não tem como não colocar o Almada para jogar. É muito talento. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. E se fechar com o Thiago Almada, passa a ter um jogadoraço. Para os parâmetros do futebol brasileiro, para os padrões do que se joga na América do Sul, o Thiago Almada é bem acima da média. Nós vimos o que ele fez anteontem. Anteontem é 24 pelo Botafogo. Não tem um ano e meio o que ele fez pelo Botafogo na Libertadores e que o Botafogo venceu juntamente com o Campeonato Brasileiro. Então, assim, não sei o que os amigos pensam, mas o Thiago Almada vindo pro Flamengo, ele vem pra jogar. Eu vou falar pra você, o Flamengo já tem o melhor elenco das Américas, né? Agora, com o Thiago Almada, então, é pule de 10, né, gente? É pule de 10. O incomparável plus. É o incomparável... Incomparável deluxe. Mas aí, como que ele vai jogar? Ele vai mudar, vai mudar o sistema de jogo, porque ele joga num 4-4-2 bem, com os dois alas voltando. O Almada tá com dificuldade de fazer isso lá no Atlético, por isso que não joga. O que o Rafa falou... Não, eu sei. É que ele joga da esquerda para dentro. Sim, mas... E aí muda de lado. Sim, não, mas a questão... Samuel Lino, mas entendeu? A minha questão não é essa. A minha questão é... Acho que o Lino marca o lateral adversário pela direita. Sim. Acho que o Almada marca o lateral pela esquerda. Aí concordo com vocês, é um problema. É um problema. Porque o Atlético não tem feito isso. Tem Ele tido dificuldades. E aí sobrariam Pedro e Arrascaeta. E o Paquetá para jogar vai jogar de volante. É isso que eu tô falando, porque a formação... Não, mas... Tem só 11. Mas a formação... Só joga 11. Não, Pascoal, eu sei, mas a formação que ele tem colocado, a forma tática é um 4-4-2. O que pensa se recua o Pascoal, o Paquetá, aí ele e o Jorginho, por exemplo... Paquetá e Jorginho terão problemas, eu acho. Porque não tem ninguém que marque. Aí se você tiver os dois externos com a Almada e com o Lino, você vai sobrecarregar. Olha lá, Pascoal. Não, você vai sobrecarregar. Sim, mas é natural, porque equipes vão agredir. A cara do Pascoal é melhor, vão tentar jogar. Né? Uma coisa é quando você tem a bola nos pés. Não, bons jogadores, eles são. Ninguém tem dúvida. Vou falar um negócio pra você. Se o Almada vem, ou tô querendo ele lá, hein? Pascoal, não. Eu tô querendo ele lá. Eu acho que ele é bom jogador. Puxa vida. Ele é bom jogador. Jesus. Ele é bom jogador, mas a gente tá vendo que o Jorginho é muito bom jogador com a bola nos pés. Isso. Sem a bola, ele precisa de alguém para marcar. Correr. Esse que é o equilíbrio. Eu tô me baseando na equipe do Cruzeiro que foi montada pelo Jardim. 2 jogadores de marcação, o Silva e o Romero, né, que marcavam e jogavam. Aí você tem a variação lá com o Matheus, que saía de um lado para o outro, tal, junto com o Caio, e 2 jogadores de lado de campo que marcavam muito, muito. O Wanderson, ele marcava, e o Christian muitas vezes tinha essa variação de ele entrar por dentro para fazer um terceiro jogador, por dentro para poder liberar o lateral que passava e o Matheus ali encostava no Caio Jorge. Estou me baseando naquilo que o Leonardo Jardim montou no Cruzeiro. Aí você pega os jogadores do Flamengo, eu não estou questionando os jogadores, eu estou falando como ele vai montar, ele vai mudar o sistema de jogo, porque mudando o sistema de jogo, 4-2-3-1, e aí você consegue ter essa variação, você consegue ter o Paquetá, você consegue ter algumas coisas ali que você pode dar uma certeza e um equilíbrio. Mas eu vejo mais por esse lado da dificuldade que ele vai ter para encontrar esse equilíbrio. É mais isso, não tô... Porque eu acho que assim, você tem ótimos jogadores. O Almada para mim não vai ser nenhum problema. Você dá-se um jeito, né? O Almada não vai ser problema. O problema vai ser para quem vai sair do time. Porque o Almada não vai ser problema para o Flamengo. Se vai jogar no 4-2-3-1, acho que essa linha de 3 é uma linha forte, mas vai precisar de explosão. E nessa linha de explosão tem que jogar o Samuel Lino, tem que jogar o Almada. Sim, nessa linha de 3. Eu estou só citando, não sei se ele vai jogar no 4-2-3-1. Se ele fizer essa linha de 3, você precisa de 2 jogadores em profundidade para poder... precisa de 2 volantes. E desses 3 meias, pelo menos um jogador que como diria o Zinho, agrida a profundidade. Né? O Zinho gosta de falar isso, né? Os espaços futuros. O espaço vazio, o espaço futuro. Então precisa desse jogador, e aí esse vai ter que... Se o Samuel Lino vai mudar de lado, ou se o Almada vai jogar do lado direito, aí é uma questão do treinador. Leonardo Jardim. Problemão, hein? Eu tô querendo, hein, Leonardo Jardim. Eu não sei se você tá, mas eu acho bom demais. Olha só o sorriso, ó. Vai chegar a Almada? Essa...
Você acha que o Almada é o problema? Problema é ter jogador ruim. Problema é ter jogador que não encaixa no time. Isso é problema. Jogador bom é um espetáculo, rapaz. Não tem treinador que não gosta de jogador bom. Sabe por quê? Sabe qual é a palavra que custa mais caro no futebol? Qual é? Qualidade. Ah, é? É. E o Flamengo tem? Oh! Ô, Rafa, mas é bem por aí, né? O famoso vai se vir ali, vai jogar um monte de competição, vai ter espaço para todo mundo, mas decisões terão que ser tomadas. Assim, a gente tá brincando, é verdade. Vai ter que ter uma solução de compromisso aí. Alguém em algum joguinho importante vai ter que ir pro banco e não vai gostar. Mas aí é o famoso problema dele, né? Não, e aí a questão é o modo gestor do Leonardo Jardim, né? Eu acho que ele nunca teve essa oportunidade na vida de lidar com essa necessidade de administrar um vestiário tão pesado. Ele vai ter que fazer isso agora no Flamengo. Já está fazendo. Com ou sem o Almada, o Flamengo já tem um elenco muito pesado. Alguns jogadores nessa rápida discussão aqui sequer foram lembrados. Ninguém falou o nome do Pulgar, ninguém falou o nome do Saul, ninguém falou o Luiz Araújo, ninguém falou o Plata, que fez uma ótima Copa do Mundo pela seleção do Equador, jogando de centroavante, inclusive, muitas vezes, flutuando às vezes como falso 9. Então, assim, tem esse problema. Mas isso aí, ô Pascoal, lá dentro do Valladolid, né, Pascoal? Não conta pra ninguém, não. Mas o time do Ronaldo Fenômeno caiu com os gols que o Gonçalo Plata perdia, tá? Mas não conta pra ninguém, não. Dito isso, a gente tem que considerar algumas coisas. Assim, o fato de ser um calendário longo, mas o Flamengo não está mais na Copa do Brasil. O Flamengo tem a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem um jogo a cumprir contra o Mirassol, então são 21 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem os jogos da Libertadores, o mata-mata, ou seja, no máximo mais 7 partidas. O Flamengo tem 28 jogos a fazer até dezembro desse ano, jogos oficiais. E aí, gestão de elenco, né? Sempre priorizando 3 aspectos. Primeiro, o melhor funcionamento para o time, e o Leonardo Jardim é suficientemente capacitado para isso. Eu acho que nada é mais soberano do que o time, o coletivo funcionar. Segundo, a questão física, quem tiver melhor fisicamente vai ser escolhido, e não tem muito jeito. Você tem exames que mostram isso lá, testes, exames de sangue, o tal do lactato, os caras hoje conseguem cientificamente mostrar quem está perto de ter uma contusão muscular, quem está numa condição física melhor. Esses caras vão jogar, porque os jogos vão ter essa exigência. Todos os times que enfrentam o Flamengo na Libertadores ou no Campeonato Brasileiro vão impor ao Flamengo a condição dele ser o protagonista. Então o Flamengo tem que estar condicionado para isso. E o terceiro aspecto, a fase, o momento, né? Às vezes um jogo ou outro, o jogador pode ficar fora, mas se o momento dele é bom, respeita isso e conduz de novo esse jogador ao time titular. Mas é o que disse o Pascoal, né? Problema é ter jogador ruim. Jogador bom nunca é problema. Vamos lá, eu tava pegando aqui, assim, o primeiro semestre do Flamengo foi bom, mas com... A queda da Copa do Brasil, com Vitória, foi... Então, para mim, isso aí... E no Brasileiro, há uma distância. Assim, há uma vantagem. Eu tô até pegando a matemática, porque eu acho que eram 7 pontos. Deixa eu dar uma olhada aqui. 41, exatamente. E com um jogo a menos. Então, 41 a 34 com um jogo a menos. Então, vai. Caso vença, vai para 37. E ninguém sabe quando vai ser, viu, Felipe? É isso. Os outros jogos adiados já estão marcados. Esse aí ninguém sabe quando vai ser. É isso. 41 vai. Ganhou 37, mas é uma vantagem. São 4 pontos. E na Libertadores, o time também teve seus momentos ali bons, ali ruins, mas tem ali uma... Passou alguns momentos de instabilidade. Passou, mas o sorteio foi razoavelmente ok, assim, né? Eu vou levantar a chave inteira, porque não lembro de chave de cabeça, mas não pega Palmeiras ali nos primeiros enfrentamentos e tal, e a gente sabe que nessa edição, com os maiores da Argentina fora, Palmeiras e Flamengo tem ainda um favoritismo maior. Você ficou devendo em alguns aspectos, né, pro que se espera do Flamengo. O que você imagina pro segundo semestre? Acho que o torcedor do Flamengo cobrou muito o Flamengo por conta da desclassificação da Copa do Brasil. Inclusive a reação no Maracanã em algumas partidas pós-desclassificação, porque o jogo da desclassificação foi lá em Salvador, né, lá no Barradão. Perdeu em casa e perdeu o Fluminense... Pera um pouquinho, só uma coisa. O chaveamento fugindo do Palmeiras, mas o oitavas de final pega o Cruzeiro e o Cruzeiro terminou a fase de grupos assim. Tá subindo. Eu fiz o último jogo do Cruzeiro, foi um massacre assim, jogando bonito e tudo mais. Então é um confronto de oitavas de final que podia ser semi, podia ser decisão.
Entendeu? Eu falei da divisão dos... É porque assim, o Flamengo passar pelo Cruzeiro ou o Cruzeiro pelo Flamengo, este lado é um lado mais acessível. Mas o confronto inicial é uma pedreira. Copa do Brasil é o Cruzeiro. Desculpa, na Libertadores sim, é o Cruzeiro. Sim. É muito complicado. Sim. É muito complicado. Mas o Flamengo, se tiver todo mundo aí com o Thiago Almada e todo mundo legal... Porque hoje, por exemplo, o Palmeiras recebeu os jogadores que voltaram da seleção do Paraguai. Agora só está faltando jogador... Maurício também recebeu oferta, né, Pascoal? Maurício tem oferta times da Itália. Tem um da Itália e tem um do Atlanta, né, dos Estados Unidos também. Mas acho que não vai sair, Zé. A impressão que eu tenho é que ele não vai sair. Pelo que eu falei com o pessoal do Palmeiras, a grande expectativa é quanto à situação do volante do Botafogo, né? Danilo. Do Danilo. Se o Danilo vai ou não, porque eu vou falar para vocês o que eu tenho de informação. A única oferta que o Botafogo tem pelo Danilo é do Palmeiras. O Botafogo não tem nenhuma outra oferta. Tem Confere, consulta. Pascoal. Diga, Rafa. Confere, ele falou. Confere, é isso mesmo. Não, eu estou falando o que eu sei, o que eu tenho de informação. Os outros consultaram. É aquele negócio. Escuta, eu estou aqui pensando Quem nesse que fala agora no Botafogo? Hein? Qual é a pessoa que... E 2 consultas foram feitas quando o John Textor ainda estava no Botafogo, tá? Isso. Agora conta, o Nottingham Forest... E hoje fala com quem lá no Botafogo para saber dessa situação? Porque o Textor está fora de vez. Com os que assumiram a SAF, né? Tem os que foram designados, né, pela justiça para tocar a SAF do Botafogo, mas não são pessoas que estão aparecendo muito. O que você sabe é que o João Paulo Magalhães Lins, que é o presidente do associativo, está um pouco mais participativo, né? A relação entre ele e o John Textor ficou muito arranhada depois das coisas que inclusive o John Textor falou em relação ao Botafogo e o João Paulo respondeu. Enfim, nós temos esse material aí disponível nas nossas redes sociais, no nosso site, spn.com.br, numa entrevista que ele concedeu pra gente no dia da eleição do presidente Rubens Lopes, reeleição aqui na federação. A coisa está meio complicada lá, mas por hora tem uma galera tocando a SAF do Botafogo, mas o sentimento dentro do Botafogo é de desmanche, né? Os jogadores não dão confiança mais que o Botafogo conseguiu pagar 2 ao cumprimento dos contratos, né? O Botafogo tinha 5 transferban, pagou 2, tem 3. O Corinthians tem mais um hoje, né? Que, aliás, é o nosso próximo assunto. Vai chegar mais aí. Então, assim, se você juntar os dois ponteiros do Campeonato Brasileiro, o Flamengo numa situação, o Palmeiras numa outra situação, esperando a chegada de um jogador como o Danilo, e o Flamengo esperando a chegada de Almada. Só queria fazer um registro. O Palmeiras tentou contratar o Almada durante o Campeonato Espanhol, para entregar agora, depois da Copa do Mundo. O Atlético de Madrid recusou 25 milhões de euros. Dinheiro, hein? Recusou 25 milhões de euros. Não é fácil negociar, tá, gente? O contrato dele com o Atlético de Madrid vai até 2030, tá? Só para deixar claro, e a multa é alta. O Atlético de Madrid recusou esse tipo de negócio. Agora, é difícil um jogador como esse você tirar de lá e tal? Mas se o Flamengo conseguir, Jesus, é uma contratação espetacular. Vamos falar agora do Corinthians. Sim, isso. Não. Tá acabando já. Tá acabando o programa. Sim, Zé, tá na pauta, Zé. Tá acabando o programa já. Pode vir pra cá, Zé Elias. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Cara, vamos ficar de olho porque, como disse o Pascoal, se o Flamengo contratar o Thiago Almada, será uma baita de uma contratação espetacular. Vai abalar. Eu acho que já começa a deixar os antes em choque. Essa é a realidade. Os antes já vão começar a tremer, já vão começar a entrar em choque, porque, cara, é uma baita de uma contratação o Thiago Almada no Flamengo. Agora a pergunta que fica é a seguinte: quem sai para a entrada do Thiago Almada no time? A gente sabe que, no caso, o Arrascaeta o Flamengo está em busca de um substituto para o Arrascaeta, mas eu não acho que ele já chegaria para ser titular. Do Arrascaeta, eu acho que não. Qual é a sua opinião? Quem sai para a entrada do Thiago Almada, caso a contratação se efetue? Na sua opinião, quem deve entrar? Escreve aí nos comentários, ou quem deve sair, né? Escreve aí nos comentários, participe com a gente aqui no chat, aqui no YouTube, escreve aí, deixe nos comentários. E se você não é inscrito aqui no canal, convido você, se inscreva e ative o sino das notificações, porque é assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. E eu convido você também a se tornar membro aqui do nosso canal. É só você clicar o botão aí no YouTube, torne-se membro,
para você receber sempre os benefícios. O seu comentário sempre vai estar em destaque e eu estarei sempre respondendo vocês aqui também e muitas outras coisas mais que temos aqui, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral deixando o like. Ó, compartilhe o vídeo. Você tem um grupo de WhatsApp, um grupo do Flamengo. Compartilhe aí, dá aquela moral e nos ajude a chegar aos 400 mil inscritos. Todos aqui sabemos, somos Flamengo. A gente se vê no próximo vídeo.